Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jordana e eu sou advogada especialista em direito previdenciário. O tema de hoje é um tema que interessa muita gente e que, particularmente, eu adoro. A gente vai falar hoje sobre o direito à isenção do desconto de imposto de renda em proventos de pensão e de aposentadoria. Eu gosto muito desse tema porque ele é um direito super importante, ele tem uma razão de ser muito importante, que é justamente entender que a pessoa que tem o diagnóstico de doenças graves, ela já vai ter que custear diversos tratamentos, medicações, enfim. Então, ele tem uma razão de ser muito nobre e muitas pessoas desconhecem esse direito ou têm muitas incertezas, inseguranças, muitas dúvidas em relação a isso. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o tema é longo, então assim, eu já vou direto ao ponto para a gente não ficar de enrolação. Então, quem tem direito à isenção do imposto de renda? Vamos começar do começo. O aposentado ou, né, o pensionista com doença grave elencada na lei. Então, aqui a gente vê que tem dois requisitos básicos quando a gente fala nesse direito. Primeiro, ser aposentado e ou pensionista, ou seja, receber uma pensão ou uma aposentadoria, ou os dois. E o segundo requisito é justamente ter o diagnóstico de uma doença grave elencada na lei. Então, vamos destrinchar cada um destes requisitos. O que que significa falar que a pessoa tem que ser aposentada ou pensionista? Significa que essa isenção ela vai recair justamente sobre proventos de pensão e de aposentadoria apenas. Por que que eu digo isso? Porque aqui é muito comum vir aquelas perguntas. Tá, mas em relação ao vínculo que ainda está ativo, eu ainda estou trabalhando, mas estou recebendo esse desconto. Eu não tenho direito à isenção? Ou tá, mas em relação aos aluguéis que eu recebo ali todo final de mês, eu tenho que declarar e eu pago um baita valor de imposto de renda. Não tem como, doutor, eu me isentar também em relação a esses recebimentos, esses rendimentos? E não, a lei é muito clara quando ela fala que esse direito à isenção, ele recai sobre estes benefícios previdenciários de pensão e de aposentadoria. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele teve um diagnóstico de doença grave, ele já era aposentado, porém ele continuava ali na ativa em um vínculo com o município. E aí, quando esse cliente chega para nós e ele fala: "Olha, doutor, então eu queria saber a respeito desse direito à isenção", enfim, ele já vem com essa expectativa, né. Então eu quero a isenção da minha aposentadoria, eu quero a isenção do desconto que eu tenho todo mês ali no meu contra-cheque referente ao vínculo que eu estou trabalhando, e aí você tem que explicar para esse cliente que na verdade, esse direito à isenção ele pode existir, mas ele não existe em relação ao vínculo que está ativo e nem a outras fontes de renda que não sejam estes benefícios previdenciários. Isso é muito importante e sempre gera dúvidas. E o outro requisito é que seja uma doença que tenha o diagnóstico de uma doença grave elencada na lei. Que lei é essa? Eu não sei por que desconfigurou aqui quando eu passei para o PowerPoint, do Canva para o PowerPoint, mas é a Lei 7.713. E aí, se vocês conseguirem enxergar no print que eu tirei da redação da lei mesmo, ele já começa falando assim, o inciso: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por nananana. E por que reforma também? Porque isso é um detalhe importante também. É sobre pensão, aposentadoria e reforma. Reforma é do pessoal ali das Forças Armadas, né? Aí o inciso segue então com a descrição das doenças, né? Então fala acidente em serviço e também, isso é muito importante, acidente em serviço é uma das hipóteses, e também pessoas que foram portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Então, este inciso aqui para nós é assim, é o ouro quando a gente fala em respaldar esse direito de isenção.
E aqui eu falei para vocês que esse era um requisito, né, ter esse diagnóstico dessa doença grave elencada na lei. Quando a gente fala nesse rol de doenças, nessa listagem aqui que existe na lei que eu mencionei para vocês, a gente fala que esse rol é taxativo. O que quer dizer o rol ser taxativo? Quer dizer que se tá nesse rol, existe o direito, se não tá, não tá, não tem como você incluir outras doenças, outras condições que não estejam mencionadas expressamente aqui na lei. Então, não é uma porteira aberta, é fechado. Ou está aqui ou não está aqui. Ou tem o direito ou não tem. Só que a gente precisa ter em mente que alguns termos que existem na lei, eles funcionam como um guarda-chuva. Ou seja, segundo o entendimento do STJ, principalmente, né, que está ali norteando os entendimentos também de outros tribunais, existem alguns termos que eles podem abarcar outras doenças. Então, aqui na sequência, eu coloquei para gente que alguns exemplos, né? Então, quando a lei fala em alienação mental, em paralisia irreversível e incapacitante, em neoplasia maligna, que é o câncer, em cegueira, e também quando ela fala em cardiopatia grave. Quando a gente pensa, por exemplo, alienação mental, não te parece um termo um pouco vago? Alienação mental, não tem um CID. CID é alienação mental. Mas a gente tem CID, por exemplo, para a doença de Alzheimer, a gente tem CID para esquizofrenia, a gente tem, inclusive, determinadas situações ali de depressão que podem até mesmo vir a caracterizar uma alienação mental. Quando a gente fala em paralisia irreversível e incapacitante, não existe um CID que determine o que é esta paralisia irreversível e incapacitante. Mas, por exemplo, existem situações em que uma hérnia de disco, a depender da função da pessoa, porque este termo tem ali, né, o incapacitante, então, a depender da função da atividade dela, para ela, esta hérnia de disco, esta condição é incapacitante, esta condição, esta hérnia pode se caracterizar como uma paralisia irreversível e incapacitante. Ou uma pessoa que tem sequelas ali de poliomielite. Ou quando a gente fala, então, em neoplasia maligna. Neoplasia maligna não existe um CID ali, neoplasia maligna. Mas o que se refere este termo? Este termo se refere a câncer. Qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer. E é para isso que estamos aqui nós, advogados, para enquadrar certos diagnósticos nesse termo legal da lei. Nesse termo legal da lei ficou ótimo, né? Mas nesse termo legal. Quando a lei fala, por exemplo, em cegueira, e aí você pensa, tá, mas e visão monocular? Se encaixaria em cegueira? Pode se encaixar sim. Então, cardiopatia grave, né? Então, enfim, são termos que a gente precisa entender que não são é um rol que não abrange qualquer outra doença que, enfim, que seja uma doença que por outras classificações se considere grave, então não é qualquer doença que vai gerar o direito à isenção. Então, de fato, são as doenças que estão ali elencadas na lei. Porém, a própria lei usa termos um pouco vagos, um pouco genéricos, termos guarda-chuva, que aí entra a nossa atuação como advogados de fazer o encaixe do diagnóstico do cliente ao termo que está na lei, com base no quê? No entendimento da jurisprudência do STJ, com base na Lei 7.713 e com base, obviamente, no que a gente consegue de documentação médica desse cliente. Então, isso é um ponto muito importante a ser considerado neste segundo requisito da doença grave elencada na lei. E aí, sempre vem aquela pergunta clássica: mas doutora, eu já tive câncer e hoje eu tô curado, graças a Deus, né? Graças ao bom Deus deu tudo certo, tô curado, fiz o tratamento, perfeito. Mas se eu tô curado, eu tenho direito à isenção de imposto de renda na minha aposentadoria? Gente, é muito, muito, muito comum pessoas que já tiveram diagnóstico de câncer, que fizeram o tratamento, que foi um sucesso, graças a Deus, mas que não correm atrás desse direito depois, justamente porque elas pensam, tá, mas eu não tenho mais a doença, então eu nem vou atrás disso.
E é aqui que eu quero apresentar para vocês a súmula 627 do STJ. Ela diz que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Ou seja, ainda que você já tenha se curado, ainda que você não tenha os sintomas atualmente, ainda assim você tem esse direito. Por quê? Qual que é a ideia do legislador quando ele criou essa isenção? Como é uma doença grave, por isso assim, tem que ser uma doença que está ali especificada naquele rol de alguma forma ou de outra, significa que a pessoa, ela sempre vai ter que estar ali num estado de manutenção. Então, se ela finalizou um tratamento que foi bem sucedido, o que o STJ entende? Bom, mas era uma doença grave, então ela vai ter que fazer a manutenção. Essas pessoas que têm essas doenças sabem como é. Muitas vezes é uma medicação contínua, exames que você tem que fazer anuais, né? Ou, enfim, você pode passar um pouco mais ou um pouco menos. Então, são doenças que sempre exigem que você esteja ali tendo alguma forma de manutenção, alguma forma de cuidado. Por isso que, assim, se o legislador criou esse direito pensando que a pessoa que está acometida por uma doença grave vai ter mais gastos para vencer essa doença, o STJ vem e respalda, inclusive, dizendo que, mesmo que essa pessoa já esteja curada, ainda assim ela pode ter que custear despesas para a manutenção da saúde dela, para prevenção. Então, esta é a lógica. Por isso que uma pessoa que já teve câncer, mas se curou, ainda assim ela pode ter direito a esta isenção do imposto de renda. E aí, outra pergunta que também vem muito clássica. Tá, doutora, então eu passei pela perícia ali do INSS e o meu pedido foi indeferido. Eu pedi até a isenção do INSS, mas ela foi indeferida. Mas eu ainda consigo lutar por isso? Por quê? Porque a gente sabe que precisa de laudo e muitas vezes, né? Será que é o laudo oficial? Porque laudo oficial, laudo de perito eu não tenho. Eu tenho atestado particular. Então, será que eu faço jus a este direito? E aqui eu também apresento a súmula 598 do STJ, deixa eu ver se eu não estou em cima, não, que diz que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Entende a importância de ter um profissional, um bom profissional advogado do teu lado quando você vai fazer este requerimento? Por quê? Porque você não precisa necessariamente deste perito, deste laudo oficial dizendo que você tem o diagnóstico daquela doença e tem o direito à isenção. Muitas vezes a gente consegue respaldar esse pedido, esse direito na via judicial, a partir de outros documentos, inclusive de médico particular, de atestados particulares. O médico particular, ele é tão especialista quanto um perito do INSS. Só que para isso você tem que se valer desses entendimentos, tanto da jurisprudência quanto, né, da redação legal, obviamente, para você conseguir fazer esse encaixe mais uma vez. Ainda que você não tenha um laudo oficial e ainda que você não tenha os sintomas ou não tenha mais a doença no momento em que você vai fazer essa solicitação da isenção. Então, aqui eu coloco para vocês pontos muito importantes, tá? Especialmente se algum advogado está assistindo, é muito importante que você sempre oriente seu cliente e ajude ele na coleta dessa documentação. Então, um atestado médico particular, ele é válido desde que ele tenha a descrição da data de início da doença, o CID da doença, tem o CRM, a assinatura do médico, a data do laudo. Então, é muito importante que essa documentação médica esteja muito bem produzida, então detalhada, sabe, condizente com o quadro do seu cliente. E aqui eu coloquei uma observação: cuidado com paralisia irreversível e incapacitante. Por quê? Essas doenças, elas não precisam gerar, você não precisa demonstrar que a pessoa está incapaz por causa delas. Justamente levando em conta que sequer os sintomas são necessários ali no momento do requerimento.
Porém, quando a gente fala em paralisia irreversível e incapacitante, aqui é importante você juntar provas e você fazer essa análise se esta paralisia, esta condição do seu cliente, de fato, ela é incapacitante para as atividades que ele exerce, para atividades dele do dia a dia. Então, aqui sim você precisa fazer essa conexão, analisar o nexo causal entre a condição de saúde dele e a possibilidade que ele tem de trabalhar ou não, enfim, porque isso é um ponto que você vai precisar destrinchar bastante numa via judicial, mostrar, elucidar para o juiz por que esta condição é incapacitante, se você quer enquadrar o seu cliente nesta doença que está ali na lei, né? Quando você está falando em câncer, neoplasia maligna, quando você está falando em cardiopatia grave, aí você não precisa fazer essa análise aprofundada em relação à incapacidade, você não precisa nem entrar nesse tópico, mas se a condição que você quer demonstrar, se o respaldo do seu direito está na paralisia irreversível incapacitante, é importante que você faça também esta análise de incapacidade, certo? E, ok, se a pessoa tem direito à isenção, então, o que é a isenção? É cessação dos descontos, né? Então, a partir do momento que você consegue a isenção do desconto do imposto de renda, você não tem mais esse desconto. Mas e o que já foi descontado? Isso é o que a gente chama de restituição. E você também tem direito de pedir a restituição desses valores que foram descontados, porque afinal de contas eles foram descontados indevidamente. Então, qual é a condição para que a gente consiga esta restituição, né? A partir de quando eu consigo ela? Então, você consegue, o período máximo que você consegue de restituição é dos últimos 5 anos, certo? Só que o que tem que ter nesses últimos 5 anos para você ter o direito a efetivamente esses 5 anos de recolhimento indevido previdenciário tributário, no caso, né? Enfim, você precisa ter acumulação das duas coisas, da doença e do benefício previdenciário, ou seja, doença e aposentadoria e pensão. Tá, mas como assim? Não entendi. Tá confuso isso, explica melhor. Eu vou explicar melhor com exemplos para ficar mais fácil. Pensa, por exemplo, que uma pessoa ela teve o diagnóstico de câncer em 2020. E aí, em 2022, ela se aposentou. E aí ela chegou no escritório e ela falou: ó, doutora, é o seguinte, tô aposentado aqui, tô recebendo desconto de imposto de renda na minha aposentadoria e eu queria saber se eu tenho direito. Aí ela te apresentou os documentos, a gente viu que ela tem todos os exames, ela tem laudo bem detalhado, com tudo que a gente precisa, e você fala, ok, então me parece aqui que de fato a isenção a gente vai conseguir. E esse cliente te pergunta, mas em relação à restituição, eu vou conseguir receber a partir de 2020, a partir de 2022? Desde quando eu vou receber a devolução desses valores que foram descontados indevidamente? Alguém tem um palpite? Deixei este pequeno intervalo de tempo para vocês refletirem, mas a resposta neste caso é a seguinte: ele vai ter direito à restituição desde 2022, desde a aposentadoria. Por quê? Ok, em 2020 ele estava doente, mas ele não estava aposentado. Lembra que a gente falou que a gente precisa de 2 requisitos? O recebimento do benefício previdenciário de aposentadoria ou pensão e a doença grave. Então, tudo bem, eu tinha doença, mas eu ainda estava trabalhando, eu ainda não estava aposentado, então em 2020, ali de 2020 a 2022, não tem esse direito, porque você ainda não estava recebendo o benefício. O primeiro requisito você não preenchia. Agora, em 2022, você se aposentou e você estava ali, você já tinha esse diagnóstico anterior. Então, feito o combo, a gente consegue pedir a restituição a partir de 2022. Agora, vamos seguir para outros exemplos. Tá, e se em 2020 eu me aposentei, mas em 2022 eu recebi um diagnóstico de câncer, por exemplo. A partir de quando eu vou ter direito à restituição, né, dos valores descontados indevidamente a título do imposto de renda? E aqui, quem já pegou também. Também a partir de 2022. Por quê? Você estava aposentado em 2020, mas você ainda não tinha o segundo requisito, que era a doença grave elencada na lei. Então, a partir de 2022, sim,
Você cumulou os dois requisitos. Então, você estava aposentado e você teve o diagnóstico da doença. Então, a partir de 2022, você vai ter direito à restituição. E agora eu vou trazer um terceiro exemplo para ver se vocês entenderam direito. Então, faz o teste. Em 2018, o seu cliente ele teve um diagnóstico, ou você teve um diagnóstico. Você é difícil falar assim, né? Porque é uma doença grave, mas enfim. Uma pessoa lá, o João, teve em 2018 o diagnóstico de uma doença grave do câncer, neoplasia maligna. Só que daí ele começou a ficar, ele fez o tratamento e tal, e daí ele já veio logo em seguida, no ano seguinte, ele se aposentou. Então, ele teve o diagnóstico da doença em 2018 e ele se aposentou em 2019. A partir de quando ele vai ter direito à restituição? Para pensar. E a resposta é a partir de 2021. Será que eu peguei alguém aqui? Por que a partir de 2021? Porque lembra que eu falei que este direito é limitado aos últimos 5 anos? Então, por mais que em 2019 ele tenha completado ali os dois requisitos, ele tenha acumulado a aposentadoria com o diagnóstico de uma doença grave, a gente só consegue dos últimos 5 anos. Então, considerando 2026, 5 anos para trás, a gente chega em 2021. Então, a gente só consegue essa restituição de 2021 até 2026. Aqui é importante dizer que existe uma tese que a gente trabalha no judiciário para tentar conseguir, inclusive, o ano de 2020 a depender de quando você entra com essa ação, por conta da extinção do crédito tributário, mas enfim, não é o foco aqui agora. Eu não sei se a maioria que me assiste é do direito ou não, mas a ideia é informar principalmente as pessoas que não são, né, os beneficiários mesmo, então eu não vou me aprofundar em termos muito técnicos aqui. Porém, se tiver algum advogado aí, saiba que existe uma possibilidade da gente tentar restituir também alguns meses ali valores referentes a 2020, considerando que a declaração de imposto de renda, a gente, por exemplo, hoje, em 2026, eu vou declarar o ano de 2025. Então, considerando que em 2021 até maio, abril, né, você está declarando o ano de 2020, a gente pode tentar conseguir 2020 também. Mas a ideia principal aqui é que você precisa do combo, né? De ter os dois requisitos, requisito 1 e 2, e sempre limitar, respeitar esse limite aí dos últimos 5 anos para fins de restituição. E aqui eu queria só fazer uma observação a respeito da pergunta clássica que também sempre surge. Ok, mas principalmente para o pessoal do direito, né? Eu preciso primeiro ter esse pedido administrativo para depois ir para a via judicial? E aqui eu trouxe então o tema do STF, deixa eu sair de cima, o tema 1373, que versa justamente sobre a exigência de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de processo com o objetivo de isenção do imposto de renda por doença grave e ou para repetição do indébito tributário em face da garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional. E o que foi decidido neste tema? Que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário, ou seja, para restituição, não exige prévio requerimento administrativo. Ok? Então, esta também era uma questão importante, principalmente se tem alguém aqui do direito, uma questão processual importante para a gente ter conhecimento. E, por fim, eu deixo aqui os meus contatos oficiais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero ter esclarecido realmente um pouco sobre esse direito, porque, como eu falei, é um direito que existem muitas pessoas por aí que têm meios, né, têm os requisitos para buscar, mas que não buscam por não ter conhecimento ou por ter algumas crenças do tipo, tá, mas eu já estou curado, ou eu já tive meu benefício indeferido, ou eu não tenho laudo, eu não tenho perito que tenha me diagnosticado aqui com essa doença. Então, assim, é muito importante trazer essa ideia, essa noção geral do direito.
Agora, como vocês devem ter percebido ali ao longo da nossa conversa, também é muito importante que você esteja amparado por um profissional mesmo, especialista, um profissional que sabe o que está fazendo, na hora de fazer este pedido de restituição e de isenção do imposto de renda, porque é um processo que exige que você saiba o que está fazendo, no sentido principalmente de saiba como produzir as provas que vão ser essenciais para você ter procedência, para você conseguir isso que você está pedindo. Então, é muito importante que você esteja bem amparado na hora de fazer esse pedido. Mas uma coisa que também vale ressaltar é que uma vez que você tem as provas devidamente constituídas, esse processo tende a ser rápido, porque muitas vezes a União nem contesta, porque ela sabe que você tem ali a documentação, que você tem o diagnóstico, ela vê ali que você preenche todos os requisitos e você comprovou isso, não tem uma discussão ali de fato, é completamente diferente, por exemplo, de uma ação em que você pede uma indenização por um acidente de trânsito. Você tem que ouvir as duas partes, tem que ter ali comprovação do que aconteceu, de como aconteceu. Agora, quando você está ali litigando com a União para você demonstrar que você tem este direito a partir de documentos, que é só o que você precisa para demonstrar isso, o processo tende a ser bastante rápido, principalmente quando a gente fala ali de isenção. Quando a gente fala da restituição, que ali envolve uma segunda etapa de cálculos e tal, isso de fato pode demorar mais, e também o recebimento, né? Ele pode ser por RPV ou precatório, são todas questões que precisam levar em consideração. Mas lembrando também que não é só a via judicial que a gente tem como estratégia, a gente também tem a via administrativa. Então, são caminhos, são meios, possibilidades, isso tudo tem que ser muito esclarecido e discutido e acordado com o seu advogado. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe com quem você sabe que pode se beneficiar dele, porque, como eu falei, a ideia é disseminar esta informação tão importante, tão relevante. E se você quiser a minha ajuda, a minha orientação neste pedido e em outras questões também, questões previdenciárias, fica aí os meus contatos oficiais e até o próximo vídeo. Muito obrigada e até lá!